Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que hoje já tenham acordado com a disposição de começarmos mais uma jornada agora aqui no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus. E quem é que foi que escreveu essa carta? Como? Quando? Por quê? Todas essas perguntinhas que a gente sempre faz. Hoje não temos um vídeo de introdução separado do capítulo, tá tudo juntinho, misturado, mas vamos falar um pouquinho sobre essa carta aos Hebreus e logo em seguida a gente entra já no capítulo 1, tá bom? Então, quem escreveu, a gente não sabe com certeza. A tradição diz que foi Paulo. Inclusive, na Bíblia King James, que foi publicada em 1611, 1617, não importa, 17 ou 11, tá escrito que carta aos Hebreus escrita por Paulo, mas isso caiu ao longo do tempo. Na medida que as pessoas foram estudando, analisando os fatos, viu-se que provavelmente ela não é uma carta paulina. Não podemos afirmar 100% que não é uma carta paulina, mas eu acho meio difícil de ser. Por quê? Porque o estilo literário é bem diferente das cartas de Paulo. Paulo era muito peculiar na forma com a qual ele escrevia essas cartas e tá muito diferente. Outra coisa é o conhecimento do grego, né? Na língua, a carta foi escrita em grego, mas assim com palavras muito peculiares de provavelmente uma pessoa nativa da língua grega. Então tem essa questão também. E se eu não me engano, no capítulo 2, eu tô falando agora, mas não me lembro bem se é o capítulo 2. Acho que é no 2. O autor da carta aos Hebreus, ele fala que ele não teve um encontro pessoal no sentido de ver mesmo, né? Físico com Jesus, de não estar ali com Jesus, dando-se a entender que ele era discípulo dos discípulos. E vocês vão se lembrar comigo, porque vocês, ao contrário de mim, têm boa memória, porque a minha memória, meninas, eu confesso que está péssima. Vão se lembrar que em Gálatas, Paulo fala que ele recebeu o chamado, o seu chamado, não por meio de homens, mas diretamente de Jesus Cristo. Lembra quando Paulo cai ali do cavalo, né? Supostamente do cavalo, tem um encontro com Jesus, depois a gente viu que teve um hiato entre esse encontro e até a gente ouvir falar de Paulo, e que ele passa ali durante 3 anos ouvindo, né, sendo ali cuidado por Ananias, mas também ouviu diretamente de Jesus Cristo, que significa que Paulo teve um encontro físico, né, viu Jesus face a face. Então aí já está uma controvérsia, uma contradição. Se o autor de Hebreus diz que não encontrou com Jesus, então já elimina, na minha opinião, né? Já elimina Paulo. Mas se Paulo não é o autor da carta aos Hebreus, então quem seria? Quem é esse autor? Muita gente aponta para... Tem tantas setinhas apontando para tantas pessoas. Uma das pessoas seria Apolo, que vocês vão se lembrar de Apolo. Nós estudamos sobre Apolo lá em Atos. Depois Áquila e Priscila, né? Apolo só conhecia o batismo de João. Áquila e Priscila chegam, falam com Apolo. Apolo, ele era um homem muito conhecedor do grego, por isso muita gente acredita que foi ele, pelo conteúdo, né, literário mesmo, pelo estilo da carta. E também Apolo, ele foi muito instruído na lei, que é algo que a gente vê bastante aqui no livro de Hebreus. Uma pessoa que defendia que era Apolo, o autor de Hebreus, era Martinho Lutero. Mas também é uma tese. Há outras teses apontando para tantas outras pessoas, inclusive apontando para Priscila, mulher de Áquila. Mas essa tese também ela não tem muito fundamento, porque na escrita, do jeito que foi escrito no grego, o autor dá-se a entender que é homem, então não pode ser Priscila, porque Priscila era uma mulher. Mas o importante aqui não é quem escreveu realmente. A gente sabe algumas coisas sobre essa pessoa. Sabe que era uma pessoa muito bem instruída no grego, uma pessoa muito conhecedora da lei, porque em nenhum outro livro do Novo Testamento, nenhuma outra carta, você vai ver
tantas referências ao Velho Testamento. Então, só uma pessoa com muito conhecimento do Velho Testamento poderia fazer tantas referências assim. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, principalmente para você que está nova aqui nessa jornada, é que quando você estiver lendo Hebreus e você vê uma dessas referências, sempre tem assim, na minha Bíblia tem a Bíblia está toda escrita em preto, e aí tem umas letrinhas pequenas em azul, bem clarinho, falando Salmo tanto, Deuteronômio tanto. Então para um pouquinho, leia, vai onde está escrito essa referência, vá na referência, porque isso vai te dar mais conhecimento do que esse autor aos Hebreus está falando. Né? Você vai ali na referência, se está dizendo Salmo 7, versículo 2, vá no Salmo 7, versículo 2, leia, porque está conectado com o que o autor aos Hebreus está falando especificamente naquele momento. Então eu sei que vai ficar uma leitura um tantinho maior, porque, como eu falei, são várias referências, mas seria de grande valia, iria te enriquecer bastante se você pudesse tomar um pouquinho mais do seu tempo e ler também as referências, tá bom? Então a gente sabe essas coisas em relação ao autor, que ele era conhecedor da lei, que ele era conhecedor do grego, e essa carta ela não foi escrita para uma igreja, e sim para um povo que havia se convertido ao cristianismo, né, mas com raízes judaicas muito fortes, e que agora muitos deles estavam na iminência de voltar ao judaísmo devido à perseguição, devido que não era fácil, meninas, não era fácil. E essa carta, ela também tem um estilo de pastor, ele quer cuidar das suas ovelhas, a pessoa que escreveu tem o cuidado de encorajar, de demonstrar, olha, é assim que as coisas são, olha quem você serve. Então tem esse sentido de querer realmente amparar os novos cristãos para que eles continuassem firmes na sua fé. A gente vai ver aqui nessa carta que ele vai abordar muito a superioridade do filho, no caso, Jesus, né? Ele vai mostrar que Jesus era superior a Moisés, superior aos anjos, que ele era o filho de Deus, né? E o Senhor de todas as coisas. Então ele vai mostrar também que Jesus era o sumo sacerdote, estava num patamar maior até mesmo que Arão. E essa carta, ela é escrita para cristãos, mas judeus, que eram conhecedores da lei. Então eles tinham todo esse embasamento. E na lei que eu estou falando, na Torá, eles conheciam os 5 livros da Torá. E ele está mostrando, por isso que vai ter tanta referência. Então, para que ficasse realmente firme, ele vai mostrar Jesus como um filho, como superior, Jesus como grande sacerdote, maior até do que Arão. Vai mostrar Jesus como mediador, né? Como a ponte entre nós e Deus. Vai falar sobre fé e fortalecimento da nossa fé no sofrimento, vai falar sobre exortação, fidelidade, vai falar sobre os heróis da fé, vai falar para permanecer firmes nessa fé e também sobre a vida cristã, né? Sobre recomendações e bênçãos. Quando ela foi escrita também a gente não sabe, vai depender muito da linha, quem pensa que é Paulo, quem pensa que é outro, provavelmente ali por volta do ano 65 depois de Cristo, tem muitas informaçõezinhas que tem a ver com o templo sendo derrubado, então não dá pra gente bater o martelo nem no autor, nem na época certinha, no ano que ela foi escrita. Mas o que dá pra gente bater o martelo é no conteúdo dessa carta, que é riquíssimo e nos exorta, nos ensina muita coisa. Apesar dela ter sido escrita há 2000 anos, é uma carta muito atual. Os ensinamentos dela realmente são muito válidos para nós nos dias de hoje. Então, meninas, sem mais delongas, bora para Hebreus, vamos ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre essa carta aos Hebreus, ver o que é que Deus quer falar a mim e a você hoje, tá bom? Bora aqui pro capítulo 1, Bíblia na mão, leia junto comigo, vamos validar o que eu tô falando, leia e depois leia novamente, pare, leia as referências, pensa, reflita, porque essa carta,
ela vai nos ensinar muito. Muito também sobre adoração, muito sobre louvor, muito sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu acho que quanto mais nós aprendemos a conhecer quem é Ele, mais a gente se conhece, mais a gente fica preparada para as coisas que vêm, né? E até para as coisas que às vezes são fáceis, às vezes não tão fáceis. Então é uma carta que realmente eu acho que vai falar muito ao seu coração, que vai trazer não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento espiritual, emocional e que vai te capacitar, vai te ajudar, vai ser uma ferramenta a mais na sua jornada cristã. Então bora aqui para Hebreus capítulo 1. Meninas, eu tô atrás. Eita, eu tô atrás, eu tô na frente, eu mudo, eu esqueço de voltar para onde que eu tava lendo. Então vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então a gente já começa aqui no capítulo 1, diferente das cartas paulinas. Lembra que Paulo sempre falava, o apóstolo Paulo, às vezes na última epístola que a gente estudou, Filemão, ele falava, prisioneiro de Cristo. Já não tem essa característica, que é um indicativo de que provavelmente não foi Paulo que escreveu. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que ele está falando? Olha, antigamente Deus falava aos pais, falava à nação de Israel através dos profetas, mas hoje ele está falando através do seu Filho. Ele fala através do seu Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Além de herdeiro de todas as coisas, ele é o autor e consumador de todas as coisas que foram criadas. Ele no caso, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ai, meninas, eu acho isso muito lindo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser, que é Deus. Ou seja, Jesus, Deus Filho, é o mesmo que Deus Pai, juntamente com o Espírito Santo. Lembra da Trindade? Da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em um. A glória dele resplandece. Ele é o próprio, Jesus é o próprio resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de todo, vou parar por aqui. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Lembra do poder da palavra da criação, que foi através da palavra que todas as coisas foram criadas e tudo ainda tem sido manifestado, né? Tem sido sustentado através do poder da palavra de Jesus. Então ele não é só o nosso autor e criador, mas é o nosso mantenedor, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém. Eu acho isso muito profundo. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, onde é que está Jesus agora, né? Talvez muitas de vocês perguntem, onde é que está Jesus agora? Né? Pergunta que não quer calar. Está onde ele sempre esteve, assentado à direita do Pai, reinando com ele nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Por que Jesus é superior aos anjos? Porque ele é o próprio criador dos anjos. Ele, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, foi que criou todas as coisas, inclusive os anjos. Então, Jesus, anjo. E hoje eu sei que tem muitas, tem muitas religiões que tem uma coisa de endeusar anjos. Não, meninas. Anjo aqui, Jesus, mas é muito acima deles. Criatura e criador, é assim que é. E o nome dele, olha que profundo que é isso.
herdou mais excelente nome do que todos. Ele é nome acima de todos os nomes. Nome sobre todas as coisas é o nome de Jesus. Pois qual dos anjos disse, jamais tu és... Porque Deus nunca falou a nenhum anjo, tu és meu filho. Mas a Jesus sim, é o filho dele. E todos os anjos de Deus o adoram. Isso no versículo 7. E ainda, quanto aos anjos diz, naquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Fazendo referência ao Salmo 104:4. Vai lá no Salmo 104 para você ver que é exatamente isso que está sendo falado. O trono, ó Deus, é parte do todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Olha novamente, fazendo referência ao Salmo 45. Como nenhum dos teus companheiros. No princípio, versículo 10. No princípio, o Senhor, lançastes os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Salmo 110 também. Então, meninas, olha só, lembra o que a gente estudou em Gênesis? João, que no princípio era o verbo se fez carne e habitou conosco. É ele falando aqui, Jesus, o autor e consumador da nossa vida, o mantenedor. Ele é que fez todas as coisas. E por isso que ele é muito maior do que anjos, do que qualquer outra pessoa que existiu ou que venha a existir. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Os anjos reconhecem o esplendor, a glória dele. Ora, qual dos anjos disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Lembra do Salmo 110? Senta-te à minha direita. Davi falando isso, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não tem nenhum anjo assentado à direita do Pai, somente o Filho, Jesus Cristo. E só Ele que tem o poder de poder os nossos inimigos abaixo, estou falando de inimigos espirituais, dos nossos pés. Não são todos eles espíritos ministradores, aqui está falando de anjos, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são, sim, seres importantes que são ministros enviados por Deus a nos ajudar, né? No nosso processo de salvação, nos livra de cada situação, mas porque são enviados por Deus, mas não dignos de adoração, porque o que a gente viu aqui, que Jesus está muito acima deles, e até os anjos adoram, se prostram a Ele, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está assentado juntamente com o Pai, lá reinando. Então a gente termina o capítulo 1, aqui de Hebreus, com esse entendimento, que não há nome maior do que o nome de Jesus, não há posição maior do que a dele, não há anjo, não há ninguém, não há pastor, não há padre, não há ministro, não há eu, você. Todos nós estamos abaixo desse Deus maravilhoso e Jesus, que é o esplendor, a exata dimensão do ser que é Deus. Então, meninas, que hoje eu e você possamos deixar que essa palavra germine para que a gente realmente entenda a posição de Jesus Cristo nas nossas vidas e nós entendamos qual é a nossa posição em relação a Ele, assim como os anjos. É nos prostrar, adorar, reconhecer o seu senhorio, porque não há outro igual a Ele. Amém? Então eu espero que essa palavra germine no seu coração, possa crescer e que você possa realmente abrir o seu entendimento espiritual, que os seus olhos espirituais sejam abertos para a dimensão que é a glória de Deus, para a dimensão que é o Filho dele e o que ele representa na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia cheio da glória de Deus, esse Deus que brilha e resplandece sobre todas as coisas. Amém? A gente se vê amanhã aqui em Hebreus 2.